um exemplo aqui que às vezes pode ser polêmico. Às vezes você vê adolescentes, jovens que trafica, né? Ou rouba. E Tá fala, no nossa, crime. mas teve tudo quando era criança. Por que tá fazendo isso? Às vezes de classe média alta. Por que tá fazendo isso? Por que será? Porque Porque teve os pais tudo, negligenciaram. foi Isso tudo é, pra muito mim eu penso fácil. assim. E na hora que não teve mais aquilo fácil, foi procurar fácil. E O desculpem que é o se fácil? alguém ficar chateado. Não é a opinião do programa, é a minha pessoal como pai, como filho também. E aí eu acho que E os é o pais negligenciaram, significado, né? às vezes. Ah, mas teve gente que passou por isso, aquilo e não faz isso. Que passou dificuldade na infância e não faz isso. É, o significado também. Sim. Eu tive uma criação, a mesma da minha irmã. E a gente conversando, a gente deu muita coisa que a gente viveu junto, a gente deu significado diferente. Mas um fato, imagina que somos em 7. Cada um tem um significado diferente para uma Com os coisa mesmos diferente, com os pais. mesmos pais, com as histórias totalmente diferentes, cada um tem uma Olha, visão diferente. outra coisa do curso também. Eu tenho 2 filhos, por exemplo. E os dois brigam, coloquei os dois para dormir no mesmo quarto. Nada contra. Às vezes tem gente que tem 8 filhos e dorme no mesmo quarto. E tá 5 tudo filhos certo. e tá tudo é o certo. que- Mas como os pais devem tratar os filhos? Cada um do seu jeitinho. Que também Sim. dentro dessa minha formação de Master Coach tem a formação de analista de perfil comportamental. Então vai ter o filho Tá. que é mais dominante, o filho que é mais influente, o filho que é mais estável, o filho que é mais conforme. O influente, ele deixa o quarto uma bagunça, por exemplo. O conforme, ele gosta tudo organizado. Aí você põe os dois para dormir junto. E o pai vai e fica comparando. O seu irmão deixa tudo organizado. Você é um bagunceiro. Quando cresce também dá ruim. Porque são significados diferentes que dá. Você acabou de dar um exemplo incrível, assim, um exemplo do qual ontem eu terminei de assistir, inclusive recomendo a vocês assistirem a série é um documentário, é uma minissérie com 3 episódios da vida do Arnold Schwarzenegger. Então passa pela vida dele como atleta, passa da vida dele como ator e Bem, político, né? Que se tornou. E ele fala um episódio, ele fala logo no momento como atleta, ele conta da infância dele com o irmão dele na Áustria. Então assim, uma vida bem difícil, bem difícil no interior da Áustria. E ele fala que ele vivia exatamente essa relação. O pai era um militar, na verdade o pai era um policial, um comandante da polícia de lá, e ele vivia comparando e colocando ambos para competir entre si. Então quem vai trazer a flor mais bonita para a mamãe? E aí lá iam os dois. Quem corria mais? E ele sempre falando pro Arnold, o Arnold contando isso, que o Arnold mais novo sempre perdia, né? Tenta o ano que vem, tenta o ano que vem, tenta o ano que vem, até o dia que ele resolveu foi embora da Áustria. porque ele não aguentava mais perder. E o irmão dele permaneceu na Áustria e faleceu num acidente de carro alcoolizado. Então, até que ponto isso influenciou? Óbvio que influenciou a criação dos pais. Quantas crianças a gente não sabe, adolescentes, vão embora de casa porque não aguentam mais o que estão vivendo dentro das suas próprias casas, né? E nem sabe explicar por quê, porque isso é o menor ideia, né? sentimento, é o que vem de dentro, né? O que você está E vivendo. isso a gente falando de crianças que não têm um espectro autismo, né? Imagina os que tem. E aí é que mais precisa complicado. entender mais ainda. Porque você tem que ir muito mais a fundo. Você vê o passo a passo que vocês criaram de rotinas. E a paciência. Aí, ó, vamos falar de uma mãe que tem um filho no espectro e outro filho que não está no espectro. Aí, Geralmente, os pais vão voltar a atenção mais pro filho que está no espectro. e esquecem do outro filho. Esquecem esse. Então, ele cria o quê? Um sentimento de rejeição. Sem querer, os pais estão fazendo isso. É inconsciente. Não é por porque vontade, esse precisa de mais atenção. maldade. Mas lembra, a memória dele aqui, cognitiva, racional, é a partir dos... Se for homem, 40 anos. 40 anos, eu Se acho for errado mulher, isso. 24. É a partir dessa idade. Então, ele Cheguei lá, minha pelo mãe menos. não me ama, minha mãe não gosta de mim, ela só dá atenção pro fulano. Então, aprende coisas que levam para o futuro e isso vai na sua vida profissional, na vida familiar, quando casa. Tudo isso no curso, a gente aborda muito bem isso. Essa situação